Pessoal, bom dia. Meu nome é Alessandro, sou professor de matemática e estarei dando suporte para vocês agora nas aulas, de matemática. Bom, o professor Anderson me passou as orientações e vocês vão ter comigo aulas de reposição, Vocês vão ter uma aula aí para dar o suporte, tirar as dúvidas. Então vocês têm um grupo, Eu vou estar lá sempre ajudando vocês no meu horário. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, qualquer situação que você chegar e não conseguir resolver, você pode entrar em contato comigo e eu vou estar lhe ajudando, tá bom? Então eu espero que vocês possam prestar bastante atenção, que a partir de agora a gente vai tirar toda a dificuldade que você encontrou aí nos assuntos anteriores, você vai estar tendo aí essas aulas, tá bom? Bom, o professor, ele nos passou que aqui vamos estudar hoje, a aula de hoje, é para falarmos sobre o conjunto de números complexos, certo? Bom, antes de começarmos a falar do assunto, eu queria falar para vocês assim, que todo o conjunto, quando falamos em conjunto, a gente tem que ter uma base, de como que surgiram os conjuntos, Acredito que vocês já passaram por isso, já tiveram aulas nas séries anteriores, no fundamental, tudo isso, mas para a gente complementar e voltar a se concentrar no assunto, a gente precisa de uma revisão, E é esse que é o meu papel, fazer uma revisão com vocês de tudo aquilo que vocês já aprenderam para a gente somar as ideias e conseguir ter mais conhecimentos, tá bom? Bom, então, a princípio nós vamos falar de conjunto dos números complexos, Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma bem ilustrativa, algumas informações de que vocês precisam saber, E todo conhecimento adquirido na matemática é uma base para a gente ter continuidade nos nossos assuntos, Principalmente porque é uma sequência. Todo e qualquer assunto matemático segue uma sequência. E não é à toa que os conjuntos, ele é uma sequência, Você estuda primeiro, aprende sobre os naturais, Depois a definição dos inteiros, enfim, você aprende para poder você chegar nesses números complexos, Como o nome já fala, complexo, E isso vocês vão utilizar muito na vida de vocês, futuramente, principalmente na aplicação, de dimensões, Você estuda no fundamental, geralmente, o plano bidimensional. No ensino médio você estuda tridimensional e no ensino superior você vai estudar todos os tipos, tá bom? Então é uma sequência. E como é uma sequência, a gente vai ter uma base de como fazermos a aplicação de operações, de fórmulas, que a gente possa resolver qualquer situação que envolva um número complexo. Bom, para vocês terem uma base, a gente vai começar a fazer uma revisão dos conjuntos, Então vocês aprenderam aí, sobre os conjuntos dos números naturais, Que foi lá dado lá no princípio, começa dos 1, 2, 3 e vai para o infinito. E sabe que isso aqui significa infinito, Vamos ter essa base aí. Bom, partindo daí vocês, em sequência, aprenderam também sobre o conjunto dos números inteiros. Mas por que surgiu os números inteiros, professor? Pela necessidade de não ter somente números positivos, Aí surgiram a ideia de números negativos. Então temos aqui, esse pontinho de reticência significa que tende a números para cá, Vou iniciar aqui do menos 4, Vocês com certeza já aprenderam que esse conjunto aqui, ele vem do negativo, Que é constituído dos números positivos e negativos do infinito. Tem de infinito para cá, tem de infinito para cá. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma noção de conjunto que, no primeiro momento, naturais, ele é infinito. O que quer dizer isso, professor? Ele tem começo e ele tem fim. Ele tem começo e não tem fim aqui nesse caso, porque o pontinho significa que a gente não tem fim. Tudo bem? Aqui no conjunto de números inteiros, vocês aprenderam lá, com certeza, com o professor, sobre uma reta que você faz aqui, o plano cartesiano, e você representa esses números através de um plano cartesiano. Então, a gente começa a aprender que não existem só números positivos, também existem números negativos. Ou seja, se você pegar uma referência como
professor aqui, existe no lado direito e existe do lado esquerdo, né? Números. Então, infinito aqui para o meu negativo e infinito para o meu positivo. E a tendência central, que é o ponto de origem, quero que vocês aprendam bastante essa palavra aí, ó. A origem é o zero, né? Porque é o ponto central aqui, que dá a origem de todos os números, tá bom? Bom, seguindo essa sequência, vocês vieram para o próximo conjunto. Qual é o conjunto, professor? Conjunto dos números racionais, correto? Vocês aprenderam lá, acho que no 6º ano vocês já começavam a estudar isso aqui. Mas o que representa o conjunto dos números racionais, professor? É uma divisão, né? Eu vou resumir isso aqui. Vou deixar até bem aqui, só para vocês aprenderem comigo agora. Eu vou fazer isso aqui, bem diferente de zero. Tá. Bom, como nós temos a representação desses dois números e somados esses dois números, nós encontramos o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá bom? Lembrando que esse A e B é uma forma de representação de uma divisão, onde o A é o numerador e o B é o denominador. Existem duas regras que vocês precisam aprender para a definição desse conjunto. Qual é a primeira regra? Esses números, eles são números inteiros, né? Então a divisão só pode acontecer se forem, no caso, números inteiros, né? Que no caso seriam positivo, negativo. E outra regra é que o B não pode ser zero. É uma regra que você vai em qualquer lugar do mundo e ela vai existir sempre. Por quê? Porque ela é uma regra definida. B, ou seja, o meu denominador, nunca pode ser zero, correto? Qualquer número eu posso usar aqui, mas se eu usar o zero, eu vou estar fazendo uma... Como eu posso falar? Eu posso estar dizendo uma desverdade, né, da definição matemática. Por quê? Porque a verdade diz que o B não pode ser zero, tá bom? Então qualquer valor que você pode fazer a divisão, mas quando você coloca o zero, a divisão ela não existe, tá bom? Então você já imaginou você dividir algo por aquilo que não existe? É impossível, né? Então por isso que a restrição é que B não pode ser zero, tá bom? Então A e B são números naturais e números inteiros, por quê? Todo número natural é número inteiro. Mas eu posso afirmar isso, que todo número inteiro é natural? Eu posso, professor? Não, não pode afirmar. Por quê? Porque os números naturais são somente os números positivos. E os números inteiros existem números negativos, tá bom? Então eu posso ter a afirmação seguinte, ó. Daqui para cá eu posso afirmar o quê? Que todo número natural é inteiro e que todo número inteiro é racional. Mas eu não posso afirmar que todo racional é inteiro, tá bom, gente? Só para vocês relembrar isso aí. Bom, partindo desse princípio, nós temos aqui três conjuntos, né? Naturais, inteiros e racionais. Aí nós vamos para o próximo conjunto. Qual é o próximo conjunto, professor? É os irracionais. Mas nesse momento eu vou fazer ele já com a junção lá no conjunto dos números reais. Lembra dos reais? Os reais é a união, né, de todos os números racionais, união com o conjunto dos números irracionais, o IR, né? Beleza. Pessoal, então, você pegando esse conjunto todo aqui, que ele é representado por todos os outros conjuntos anteriores, somando, no caso, que é o conceito de união, somando com os irracionais, que você com certeza já aprendeu um pouquinho, você vai ter o conjunto dos números reais, que são todos os números, né? Bom, como eu posso afirmar isso? Que até aqui eu posso dizer que vocês já sabiam totalmente, né? Que esse conjunto era definido até aqui. Só que aí você veio mais um grau, você pulou mais um grau. Ou seja, você vai aprender a partir de agora mais um conjunto que vai entrar na sua vidinha aí, tá bom? Então não se preocupe que é coisa boa, matemática é coisa boa. Então olha só, a partir desse momento que você aprendeu esses conjuntos, você vai adquirir mais um outro conjunto, tá bom? Então, professor, como é que eu posso ver isso de uma forma mais clara? Vocês já aprenderam com certeza sobre os diagramas, certo? E eu vou representar isso aqui através de um diagrama para você entender. Mas nas minhas aulas, eu sempre gosto de colocar para o aluno uma forma com que ele possa entender bem melhor e bem mais prática. E eu utilizo muito o exemplo do ovo, né? O ovo que você consome no dia a dia, né? No seu café, o ovo lá. O ovo, ele existe. Você pode
ter a confirmação disso. Um exemplo, tá bom, gente? Não vamos comparar que os conjuntos é um ovo, tá bom? É só uma comparação para você entender um pouquinho melhor como funcionam os conjuntos. Ó, existe a casca, a gema e a clara, correto? Eles são componentes de um ovo. Então vamos fazer isso aqui, ó, como uma forma ilustrativa para você entender. São 3 camadas, correto? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho vermelho para você. Ó, gema, clara, casca. Olha que eu posso afirmar do ovo. A gema faz parte da casca do ovo? Sim, está dentro da casca do ovo. Mas eu posso afirmar que a casca do ovo está dentro da gema? Não. Então isso é uma comparação de conjuntos. A mesma coisa que vamos ter noção agora, para vocês terem a complementação dessa ideia, no diagrama. Olha só, pessoal. Nós temos aqui o primeiro conjunto, o menor de todos, né? Os naturais. Depois você vai ter o quê? Os inteiros, correto? Depois você vem aqui e complementa com os racionais. Depois vai surgir a união dos racionais e dos irracionais que estão aqui nesse intervalo, surgem os reais. E aqui em cima, que agora vocês vão começar a estudar, surgiu o conjunto dos números complexos. Opa, desculpa, que é certo. Estou acostumado com complexo, eu sei. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Nós começamos a entender como funcionam os conjuntos, tá bom? Então, naturais pertencem aos inteiros, que os inteiros pertencem aos racionais, que os racionais está contido nos reais e que os reais está contido nos complexos. Então, até nesse momento, sabemos que esse conjunto aqui é o conjunto maior, né? Que nós chamamos, possamos dizer aqui, que é o conjunto universo, certo? E todos os números estão representados aqui. Aqui tem número positivo, tem número negativo, tem número inteiro, enfim, tem vários tipos de números, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente vai começar a entender os números complexos, tá bom? É aqui que eles existem, tá bom? Então, olha só, eu comecei a entender esse assunto quando eu tive as aulas no ensino médio, que foi bem básico, mas eu comecei a entender na faculdade, o professor me falou como que funciona isso na aplicação matemática. Porque eu não entendia, mas como que existem esses números aqui se eu não consigo compreender ele através de um desenho? Foi aí que eu comecei a aprender. Por exemplo, nós temos nas equações, né, os graus das equações. A mesma coisa funciona para isso aqui. Você tem o R2, o R3 e vai embora. E é isso aqui, ó, complexo, que vocês vão começar a aprender mais um pouquinho agora, tá bom? O professor com certeza já deve ter falado para vocês, explicado para vocês como que funciona isso aqui, mas a gente vai dar mais uma reforçada para você ter mesmo aquela vantagem na hora da sua avaliação, tá bom? E nos seus exercícios. Bom, muito bem. Então, eu vou tirar essa parte aqui para a gente dar continuidade no complexo, tá bom? Então, aqui nós vamos trazer algumas definições, né, para a gente poder continuar o nosso assunto. Então, olha só, pessoal. Deixa eu ter aqui uma forma complementar para você, tá bom? Uma informação complementar. O conjunto complexo é um conjunto cujos elementos, os números complexos devem ser tais que possam ser somados e multiplicados, e também possibilite a extração da raiz quadrada de um número negativo. Então, pausa aí. Pausa não é para você pausar o vídeo, tá bom? Professor, como assim? Eu, lá com o professor tal, Joãozinho, professor Marcos, qualquer professor lá que você teve, você tinha isso aqui, ó. Raiz quadrada, por exemplo, de 4, você encontrava 2, né? Lembra dessas aulas aí? Aí você pegou, por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Aí você foi... Quando chegou nessa questão aqui, o que os professores falavam? Assim, ó, essa resposta não existe, né? Eles falavam isso pra gente. Só que, chegamos no ensino médio, principalmente na série que vocês estão, vocês acabam descobrindo que, na verdade, existe resposta sim para isso. Que é o que a gente vai começar a estudar agora. Que esse número ele não se encontra na nossa dimensão. E sim, ele é um número que está ali, ó, andando, certo? Ele é um número imaginário, tá bom? Então, vamos lá para a representação aqui. Nós vamos estudar no primeiro momento
a situação que envolve uma igualdade. Uma igualdade entre dois números complexos. O que você entende por igualdade, aluno? O que você entende realmente por igualdade? Ah, professor, igual é igual. Não, essa não é a definição correta. Na matemática, a igualdade, né, que é representada por esse símbolo, tudo que está desse lado, no caso, se for igual a esse, é a mesma coisa. Aqui 7 é igual a 7. Isso é uma igualdade, né? Quando nós colocamos essa informação aqui na vida do aluno, você muitas vezes fica se debatendo, mas igualdade na equação, é isso aqui, professor? Somente valores? Sim, se der um resultado aqui, é a mesma coisa do lado aqui, certo? Bom, olhando por esse princípio de igualdade, nós vamos ter agora aqui uma regrinha bem importante, tá bom? Olha só essa regra. Bom, lembra que eu falei pra vocês, tudo que tiver desse lado vai ser igual ao do outro? Até aí tá tudo bem, né? Mas aí surgiram dois númerozinhos aqui, dois números. Por que eu tô falando aqui número? Porque as letras na matemática são números, correto? Vocês já aprenderam isso aí. Bom, olha só, pessoal. Antes de nós dar prosseguimento nisso aqui, eu vou voltar lá nas séries anteriores. Mas por que você vai voltar lá? Porque lá que eu vou encontrar a definição desses dois termos que estão aparecendo aqui. Que nós aprendemos lá quando estudamos a equação de primeiro grau. Certo? Vocês lembram da equação de primeiro grau, né? Onde você encontra lá as resoluções, né, de x, y e tudo mais. E lá você já começa a ter uma noção de o que é um par ordenado. Mas o que é isso, professor? Um par ordenado? São informações que estão dando para você poder identificar um elemento dentro de um plano, certo? Então, a partir desse conceito, lá do fundamental e veio a sequência, você vai ver que vai ser muito útil aqui. Por quê? Se você conhece bem o que é um par ordenado, você não vai ter dificuldade aqui. Tudo bem? Por quê? Porque isso aqui está sendo definido por pares ordenados. É uma igualdade de pares ordenados. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos lá para a aplicação. Ó, o que está implicando aqui? O que implica essa igualdade? Que o meu A, ele é igual ao C, o A é igual ao C, e o meu B, ele é igual ao D. Ah, professor, então o senhor falou tudo aquilo para o senhor chegar aí? Sim, isso mesmo, aluno. Você precisa saber dessas informações para você chegar a essa conclusão. Porque a partir desse momento que você vai utilizar o conceito que você aprendeu nas aulas iniciais para poder resolver uma questão que envolva um número complexo. Ok? Então, olha só, gente. Através dessa igualdade, nós podemos afirmar que o A é igual a C e o B é igual a D. Ah, professor, mas como é que eu vou utilizar isso no complexo? Vamos lá para os exemplos. Eu vou ter aqui para vocês o primeiro exemplo, para a gente resolver, para ver como é aplicável essa igualdade. Tá bom? Então, olha só. A questão aqui do meu livro diz o seguinte: determine x, y. Ele quer saber que você descubra o valor de x e y, né? E para que se verifique a igualdade. Bom, tem que é um verifique a igualdade. Então a questão é essa, né? Nós vamos seguir ao conceito dessa simbologia aqui, dessa notação, correto? Nós temos aqui a letra A. A informação que temos é o seguinte: que 3x, 2, primeiro par ordenado, ele diz que é igual a 1 e 5y. Bom, como eu falei para vocês que isso aqui envolve a equação de primeiro grau, vocês vão perceber de cara que é verdade. Por quê?
Ele quer descobrir o valor de x e y, e é muito simples. Como é que eu vou fazer? Bom, é igualando os termos, né? O par ordenado, no caso, o valor de A. Quem seria esse termo aqui, professor? Digamos que nós representaríamos aqui, ó, o A, né? O B, o C e o D. Então, que afirmação nós temos? Que o A é igual ao C. Então, partindo dessa afirmação, nós temos o seguinte, ó, que 3x ele é igual a 1. Tudo bem? 3x é igual a 1. Bom, se 3x é igual a 1, você chegou numa equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, você vai encontrar o resultado de x, né? Nesse caso aqui. O que você vai fazer? Você vai isolar a variável, né? Que é x, que é o termo que você quer descobrir. O 1 ele está aqui no segundo membro, né? O segundo membro, primeiro membro, segundo membro. O que vai fazer com esse 3 que está multiplicando? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Eu vou deixar bem claro aqui duas coisas que é muito importante para você, aluno, né? Eu gosto de trazer essa informação para os meus alunos porque eu sei que ele vai precisar futuramente. Existem várias formas de resolver uma equação de primeiro grau. Tem professor que ensina uma metodologia de multiplicar esse termo por um número e multiplicar o termo por outro, é a mesma coisa. Mas também tem professor que ensina que pode dividir esse termo pelo mesmo número que vai dar o resultado. Você vai escolher a forma que você achar que é mais fácil, tudo bem? Porque você precisa somente encontrar o resultado de x, o valor de x, ok? Bom, encontrei o valor de x. Agora falta encontrar o valor de quem? De y. Vamos encontrar o valor de y, aqui do ladinho. Olha só, eu sei que 2b é igual a d, então eu vou afirmar que 2 é igual a 5y. Bom, primeiro membro, segundo membro. O que está multiplicando aqui, que esse 5 vocês sabem que está multiplicando uma variável, né, que isso aqui no caso é um coeficiente, eu vou somente inverter ele. Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo e eu tenho um y. O que aconteceu, professor? Bom, aqui nós encontramos a verificação, né, de igualdade desse primeiro exemplo que nós temos aqui no quadro. Então, nós podemos concluir que isso aqui é verdade, né? Que x é 1/3 e que y é igual a x. Ah, professor, mas por que você não organiza ele, o y para o primeiro termo e o 2/5 para o segundo? Gente, a ordem dos fatores não altera o meu resultado. Tudo bem? Beleza? Joinha? Agora vamos lá para a letra B. Eu vou dividir aqui 4 partes para a letra B. Olha só, acompanhe comigo aqui, gente. A letra B tem a seguinte informação, ó. Que 2 e 3 é igual a x menos 1 e 2y menos 3. Pessoal, olha só. Igualdade novamente, né? Mais o problema que envolve a equação. Então, vamos igualar. A é igual a C. Então, se A é igual a C, então 2 é igual a x menos 1. Repete o 2. O número 1 está subtraindo, ele vai passar para o primeiro membro somando, que é igual a x. Aí, gente, tá fácil demais, né? Vou colocar x é igual a 3 para você entender, tá bom? Só mudei a ordem, mas as operações continuam, o sinal, na verdade, continua o mesmo, tá bom? Então, eu descobri que x é igual a 3. Encontrei x, agora vamos encontrar y. A mesma coisa, gente. 3 é igual a 2y menos 3. Resolvendo. 3 está subtraindo, vai passar adicionando. Mais 3 é igual a 2 vezes. Lembrando que está dividindo aqui, tá bom? 3 mais 3, 6 é igual a 2y. Qual é o número que você multiplica por 2 que é igual a 6? É 3. Né? Ou, de outra forma, 6 dividido por 2 é 3. Tudo bem? Então, encontramos também a verificação de y é igual a 3. Ok? Bem, depois desse conceito, nós também vamos falar sobre adição, certo? Vamos falar também sobre adição. Nesse primeiro momento falamos sobre igualdade, né?
falamos sobre o conjunto dos números complexos, né, como ele surgiu, né. Existe até uma forma de a gente entender um pouquinho mais, que citar dois matemáticos aqui, né, que foi o Gauss, né, em 1831, e o Hamilton, né, que ele reforçou essa mesma ideia para a gente chegar à conclusão desse estudo aqui, né, de complexo, né. Todo esse histórico matemático, é claro que teve uma evolução de grande número de matemática que trouxeram a resolução desses cálculos, tá bom? Que vocês vão, cada vez mais estudando, vocês vão perceber que lá futuramente vocês vão precisar dessas informações para resolver situações e problemas, tá bom? Beleza. Agora nós vou apagar aqui, tá bom? A gente falou aqui sobre a igualdade, agora vamos falar sobre outra situação que envolve números complexos, que é a adição, tá bom? A adição de números complexos. Gente, não esqueçam que essas propriedades aí, elas são semelhantes àquelas propriedades que vocês aprendem lá no 6º ano, propriedade associativa, distributiva, elemento neutro, tudo isso aqui é envolvido também no conjunto. Todo conjunto, na verdade, ele tem que passar por essas propriedades, tá bom? A propriedade da adição, da subtração, enfim, todas elas. Bom, olha só, na adição nós temos a seguinte formação, que o par ordenado AB somado com CD ele vai ser igual a mais C mais B mais D. Opa, desculpa, tem aqui uma coisa. Bom, a junção desses dois pares ordenados, A mais C, somado com o outro par ordenado, D mais D. Na soma de dois pares ordenados, aqui eu vou ter como resultado dois pares ordenados. Tudo bem? Então, olha só. Pegando isso como exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês poderem entender, né? Vamos lá. Aqui, vou pegar esse exemplo aqui. E 3. Vai passar para corrente menos 1 para cá. 2 menos 2. Beleza. Olha só, gente. Como a propriedade nos diz que somando o par ordenado A mais C e o B mais D, vamos encontrar a resposta dessa situação aqui. Vou colocar o pincel aqui para ficar melhor, tá bom? Olha só, somando esse termo com esse, vamos ter 2 mais x menos 1 3. Vou fazer aqui que é melhor para você. Aqui do lado. Resolvendo aqui do outro lado, vamos ter o seguinte, ó. 2 menos 1 é igual a menos 1. E o x se faz repetir. 3 positivo e 3 negativo, pela propriedade a gente cancela, né? Sobrou o 2y. Então chegamos a essa conclusão na adição. Que não é diferente, né? Se nós formos pensar nessa propriedade, na subtração.
Bem, só corrigindo aqui, ó, que aqui é mais, tá bom? Não esquecendo que aqui é mais. Bom, então olha só. Pegando as informações que nós já tivemos aqui desses dois assuntos, né? Vocês podem ver que a gente pode trabalhar qualquer situação, problema lá no caderno de atividade de vocês no livro, né? Eu vou pegar aqui com o livro de vocês alguma questão que seja aplicável, né? Bem, como eu estava falando para vocês, a gente vai resolver algumas questões do caderno de atividade de vocês, né? Eu vou para página 8, né? A questão de número 1. Então aqui a página 8, questão número 1. E pede aí, o conceito da questão pede para você justificar, né? Se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá fazer a análise de cada item. Nós temos a letra A. Olha só. Um número real pode ser imaginário? Essa é a nossa primeira pergunta. Só lembrando que é V ou F, tá? Pessoal, lembra que eu falei anteriormente no exemplo lá do ovo, né? Que eu dei o exemplo do ovo justamente para vocês terem uma noção básica de como chegar a uma afirmativa dessa? Ó, quando você faz análise do ovo, que você tem lá a gema, ela faz parte da casca? Sim, correto. Mas a casca, ela não faz parte da gema, ou seja, o ovo ele é constituído por essas três partes. O que está lá dentro, ele está contido, né? Mas não quer dizer que ele contém, o que está fora aqui, no caso, o conjunto que está aqui fora, contém no conjunto que está lá dentro, tudo bem? Em outras palavras, quando falamos aí, ó, da afirmação, se um número real pode ser imaginário, chegamos a uma conclusão através da seguinte informação. Lembra que eu falei para vocês, ó, sobre, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Mas quando você faz raiz quadrada de menos 4, você pode dizer que isso aqui é menos 2? Não, não pode. Por que não pode, professor? Porque, ó, você seguindo o princípio aqui de multiplicação, olha o que vai acontecer. Fazendo o jogo de sinal, né? Negativo vezes negativo, você vai encontrar um número positivo. 2 vezes 2 é 4. E 4, ele é diferente de menos 4. Então, por isso, nós temos uma conclusão, ó, que no conjunto dos números, ou nos reais, você consegue encontrar um resultado, né? Mas no conjunto dos números complexos, você só consegue já através de uma outra fórmula, né? Que aí você vai encontrar a resposta. Mas encontrar uma resposta que volte para um número de reais, você não vai, tá bom? Porque não é permitido pelas regras matemáticas. Então, o que chegamos à primeira conclusão, pessoal? Que a letra A diz o seguinte, que o número real pode ser imaginário? Não. Isso é falso. Tudo bem? Falei por que não é verdadeiro, tá bom? Então, nós vamos para a letra B. A letra B, aí com vocês, vamos lá para a letra B. Um número imaginário pode ser real? Gente, como eu falei para vocês, no universo que nós estamos, ó, tá aqui os reais, só para você entender melhor, e tá aqui os imaginários. Você pode dizer que esse número aqui, ó, ele está dentro desse conjunto? Não. Por quê? Porque quando você está usando uma contradição, né? Por quê? Porque o que está fora, claro que é óbvio que não está dentro, né? Então, por esse princípio, nós podemos afirmar que também essa alternativa ela é falsa. Tudo bem? Então, o número imaginário, ele não é real por essa situação. Bom, representado aqui através de um diagrama. Mas também podemos provar através da resolução de uma raiz quadrada, né? Que não existe resultado para um número imaginário. Letra C. Um número complexo pode ser real? Bom, gente, aí nós
voltamos àquele mesmo princípio. Lembram do exemplo, toda vez que eu dou essa aula, eu gosto que meus alunos fixem bem a ideia do ovo, porque o ovo eu acho que ele é o exemplo mais concreto para a gente, né? Com a afirmação que o autor diz que o número complexo pode ser real, sim, gente, pode sim. Por quê? Porque lembram que os conjuntos estão aqui abaixo, ó, os conjuntos estão aqui abaixo. Então, se nós pensarmos, só um exemplo aqui, se nós pensarmos nos números naturais e os números inteiros, olha só o que acontece. Todo natural é inteiro? Sim. Mas também nós podemos afirmar que o natural, ele faz parte do conjunto de números inteiros, tá bom? Porque ele está contido. Então, por essa afirmação, nós vamos partir na letra C e encontramos também que isso é verdadeiro. Beleza? Vamos lá para mais um. Letra D. Um número complexo pode ser imaginário? Olha, isso aí eu aprendi, acho que, com o professor me dando umas aulas sobre o plano cartesiano, né? O R2, R3, o que é bidimensional, tridimensional. E lá eu aprendi que esses números eles estão no nosso plano, né? Eles são representados através de um certo par ordenado e nós podemos encontrar ele. Ah, professor, mas qual é a ideia de número imaginário? É só pensar um número já é aquele número. Não, gente. Isso, existe uma definição para a gente encontrar os números que estão nesse universo, né? Tanto é, ó, por que eu aprendi isso? Ó? Eu aprendi isso através desse sistema ilustrativo aqui, ó. Aqui, assim. Vocês vão aprender futuramente isso aqui. Ó, nós temos aqui um plano dimensional, bidimensional, tridimensional. Mas como é que eu vou entender isso aqui, professor? Aqui você vai encontrar números daqui nessa reta, né? Aqui nós já temos lá no plano cartesiano, que você já aprendeu aí no ensino médio, com certeza você já aprendeu isso, sobre o plano cartesiano, né? Onde eu tenho aqui o número de x e o número de y. E aqui no R3, que nós chamamos de R3, né? Nós temos o x, o y e o z. Aqui a gente já consegue visualizar. Aonde estão esses números, professor? Esses números estão aqui, ó, nesse universo. Eles não estão nessa mesma reta, eles estão nesse universo aqui, ó, que preenche o R3. Como é que a gente consegue fazer a aplicação disso? Através de cálculo de volume. Geralmente você, por exemplo, quer calcular o volume de um paralelepípedo, você não tem a informação aqui, você só faz uma análise do que está dentro desse recipiente, por exemplo. Você quer calcular o volume de uma sala, você não tem todas as informações que aquela altura ou aquela dimensão tem a ver, relação com comprimento ou largura. Então, por essa afirmação, nós chegamos a uma conclusão que sim, que nós podemos, um número complexo pode ser imaginário. Beleza, vamos lá, gente. Nós temos a letra E. Se o número complexo não é real, então ele é imaginário? Olha aí, gente, cuidado com isso aí, hein? Muito cuidado. Isso aí é uma coisa que geralmente muita gente cai nessa pegadinha. Não é uma pegadinha, na verdade, é uma afirmação que a gente muitas vezes acaba se confundindo. Olha só, vou repetir mais uma vez para você tentar fixar a ideia aí, ó. Se um número complexo não é real, então ele é imaginário? Gente, é a mesma coisa que eu falasse isso aqui, ó. Você teria como me dizer que isso aqui, o M, seria 7? Só de você olhar isso aqui, você diz, ah, professor, tá uma lógica, se x é 7, se for 7 é 7, eu posso afirmar que isso aqui é 7? Não, gente, eu não posso afirmar. Por quê? Porque aqui, ó, não aparece uma conclusão de que isso é apenas uma igualdade, né? Mas não aparece uma conclusão. Então, olhando para essa lógica aqui, nós chegamos ao imaginário. Eu não posso afirmar, no caso, com a questão diz, né? Eu não posso afirmar que o número complexo ele vai se tornar um número imaginário, né? Então, o número não é real, então ele é imaginário.
cuidado com essas afirmações, porque quando parte desse princípio, para o conjunto de números imaginário, você já tem um pouquinho mais de informações devido ao conhecimento de outros conjuntos, tá bom? Então a letra E, se o número complexo não é real, então ele é imaginário. Essa alternativa, ela é o que, gente? Ela é verdadeira. Por quê, professor? Só por causa do não aí. Se tivesse sim, era falso. Se o número complexo não é real, se ele fosse imaginário, né? E temos a letra F. Vamos agilizar um pouquinho para mim ajudar vocês aí nessa questão. Letra F. Se o número complexo não é imaginário, então ele é real? E aí, gente? O que vocês acham? Se um número complexo não é imaginário, então ele é real? Bom, nós temos aí uma assertativa bem importante. Por quê? Porque, ó, se... Só um minutinho. Bem, então olha só, gente. Vamos lá concluir com a letra F, tá bom? A afirmação diz o seguinte: se o número complexo não é imaginário, então ele é real. Bom, olha só, a partir desse princípio, nós temos a seguinte afirmação, né? Se o número complexo não é imaginário, então ele é real. Ó, se você anular ele, o que vai sobrar aqui, se você pegar essa parte aqui, no caso que é a parte complexa, né? Se você multiplicar, dizer que for zero, né? Que for zero, aqui não vai existir. O que sobrou? A parte real. Então isso aqui eu posso afirmar que o número complexo... Opa, desculpa, aqui é assim. O número complexo é sim um número real. Então chegamos à conclusão que essa afirmação ela é verdadeira, porque sobrou a parte real. Tudo bem? Então bem, pessoal, nós vamos parar por aqui, mas vamos dar continuidade nesse assunto, tá bom? Na próxima aula. Espero a compreensão de vocês e muito obrigado.